muito bom estar com os irmãos. É um prazer, uma alegria nossa estar com os irmãos aqui nessa noite. Estou com a minha esposa, Tatiana, está junto de mim, sempre está comigo, graças a Deus por isso. Como o pastor Leandro falou, estamos ali em Nazaré, Portugal, a terra das ondas gigantes, e eu acho que eu sou o único que está lá e não surfa. Não surfo, só admiro quem surfa. Eu não consigo. A água é muito fria. Mas quando os irmãos estiverem por lá, aproveitar o calor de Portugal, façam-nos uma visita, serão muito bem-vindos. Estamos lá todos os domingos e toda quarta-feira com o culto de celebração ao Senhor. E é muito bom estar aqui com os irmãos, porque, como o pastor Leandro falou agora no final da oração dele, estar aqui com os irmãos é a prova que nós servimos a um Deus fiel. Porque a promessa que Jesus fez lá em Mateus 16, 18, fica viva para nós. É a prova de que Jesus é fiel. Ele disse que o inferno não iria prevalecer contra a igreja dele. E ter uma igreja em Portugal e ter uma igreja aqui na Inglaterra é prova de que Deus é fiel. E que a palavra de Jesus é verdadeira e que ela não muda. Ele disse que o inferno não prevaleceria e não prevaleceu e não prevalecerá. A igreja é dele e nós servimos a um Deus fiel. Graças a Deus por isso. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 117. Salmo 117, nós vamos ler o Salmo todo. Prepare-se, é grande. E realmente é grande. Salmo 117. Verso 1 e 2. Vamos ler? Diz assim o salmista: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Você pode ler comigo? É rápido, só 2 versinhos. Lê comigo? Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, graças damos a Ti pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é lâmpada para o nosso pé. A Tua palavra é luz para o nosso caminho. E diante, Senhor, da Tua palavra, eu apresento a minha vida. Eu reconheço, Senhor, as minhas limitações e eu peço que a Tua palavra fale ao nosso coração nessa noite. Fala conosco, Senhor. Instrua-nos pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida dedicada a Ti para a glória do Teu nome. Assim oramos, Senhor, e agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse Salmo 117, é pequeno. E existem algumas coisas na nossa vida que são pequenas, mas que fazem grande diferença. Uma pedrinha no seu sapato faz uma diferença muito grande quando você tem que caminhar 1 quilômetro, né? Tem coisas pequenas na nossa vida que têm grande significado. Tem coisas pequenas que têm grande importância. Coisas pequenas que têm extrema relevância para nós. E a palavra de Deus é extremamente relevante. Porque a palavra de Deus não é apenas importante, a palavra de Deus é fundamental. Ela é a nossa base, ela é o que nos sustenta, ela é o que nos ajuda a viver. Na verdade, ela é que projeta a vida em nós, né? E o Salmo 117 é pequeno, mas é grande. Pequeno em tamanho, mas grande em profundidade. Ele nos ensina muitas coisas. Nos ensina sobre o Deus que nós servimos. Pequeno no tamanho, mas grande em significado. Pequeno naquilo que lemos, mas grande na relevância que produz em nós. Porque esse salmo, irmãos, embora pequeno, nos ajuda a compreender, nos ajuda a perceber o Deus a que nós servimos. Porque nós servimos um Deus. Nós não servimos a uma imagem, nós não servimos a um objeto, nós servimos a um Deus vivo e que se relaciona conosco. Que se relaciona conosco de uma forma tão intensa, tão vívida, que Ele nos mostra quem Ele é. E não apenas aquilo que Ele faz. O Salmo 117 nos ensina um pouco sobre esse Deus. Nos ensina como esse Deus grande e maravilhoso
está conosco, se manifesta para nós e se relaciona conosco dia após dia. Porque nós servimos a um Deus que é relacional. Nós não servimos a um Deus de uma religião que está distante, de costas viradas para nós, que não sabe que nós existimos, ou que quando se relaciona conosco é para nos castigar. Não. Nós servimos a um Deus que nos ama e que nos manifesta misericórdia e fidelidade, todos os dias, como cantamos aqui agora há pouco. E é sobre misericórdia e fidelidade de Deus que eu quero convidar você a refletir nessa noite comigo. Então fica com a tua Bíblia aberta e acompanha comigo o que o salmista do Salmo 117 nos ensina. E a primeira coisa que ele nos ensina, e eu quero que você olhe para o texto, logo aí no verso 1, a primeira palavra que o texto nos diz. O salmista diz: louvai. Louvai. Louvor. Louvor é um ato de adoração. Adoração é um ato de prostração. Quando eu adoro, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Eu reconheço a grandeza de alguém e reconheço a minha pequenez diante da grandeza de alguém. Quando eu adoro, eu estou a dizer para aquele que eu adoro que ele é maior do que eu e que eu sou menor do que ele. Quando eu adoro, eu estou a apresentar louvor a alguém, a adoração a alguém, a dizer àquele que eu adoro que ele é mais poderoso do que eu sou limitado e que ele não é. Nós temos facilidade de fazer isso. A gente tem facilidade de adorar. A gente adora muita coisa, com muita facilidade. Se você pegar o seu telefone agora, com um clique você pode adorar uma pessoa, segui-la e ser mais um de uma multidão. Nosso problema não é a adoração, nosso problema é quem adoramos. Nosso problema é esse, porque facilidade nós temos para adorar, muita. O problema é a quem nós dirigimos a nossa adoração. Esse é o grande problema. E o salmista do Salmo 117 não nos apresenta uma opção de adorar ou não. Ele nos diz que devemos adorar. O louvai é imperativo, não é opcional. Louvai, ele nos diz, louvai, porque nós nascemos para adoração. O ser humano foi criado para adorar, e o ser humano gosta de adorar. O problema do ser humano é que quando ele não adora errado, ele gosta de ser adorado. A gente tem esses dois problemas. Quando não adoramos a quem não devemos, gostamos de ser adorados por aqueles que não deviam nos adorar. Fazemos isso com muita facilidade. Com muita facilidade nós levantamos deuses sobre nós. Com muita facilidade nós seguimos personagens. Com muita facilidade a gente segue pessoas e tem daquelas pessoas parâmetros para a nossa vida. Com muita facilidade a gente faz isso. Mas o salmista do Salmo 117, ainda no verso 1, nos diz que nós devemos louvar. E ele nos diz a quem devemos louvar. Porque a Bíblia, irmãos, que é nosso fundamento de vida, ela nunca nos deixa sem saber o que fazer. Você e eu servimos a um Deus que se relaciona conosco e que fala para nós o que devemos fazer. Ele não nos deixa ao léu da sorte, como as imagens fazem com aqueles que as adoram. Uma pessoa fala com a imagem, mas a imagem não fala com ela. A pessoa pede a imagem, mas a imagem não tem como lhe responder. Mas nós servimos a um Deus que fala conosco. E o Deus que fala conosco por meio da sua palavra. E por meio da sua palavra ele nos diz, louvai. Apresente louvor, apresente adoração. Mas apresente adoração a mim. Louvai ao Senhor, o salmista nos diz. Louvai ao Senhor. E perceba que é louvai ao Senhor, não é aos senhores. É singular, não é plural. Por que isso? Porque Deus é único, irmãos. Deus é um só. Existe em Deus uma coisa chamada unicidade, que é a capacidade de ser único. Não há outro igual a Ele. Por isso que o salmista diz, louvai ao Senhor, e não aos senhores. Como eu disse, nós temos muita facilidade em louvar, em adorar. Nosso problema é a quem adoramos. Nosso problema é a quem prestamos louvor. É por isso que o salmista diz, louvai ao Senhor. Porque é ao Senhor que devemos louvar. É ao Deus único, grande, poderoso, maravilhoso, Criador dos céus e da terra, que nós devemos apresentar louvor. E não aos homens, e não às imagens, e não às coisas.
mas louvar ao Senhor. E o salmista nos diz: louvai ao Senhor. Não é uma condição opcional, mas é uma certeza factual. Louvai ao Senhor. E por que o salmista diz isso? Louvai ao Senhor. Ele diz isso, irmãos, porque com muita facilidade o homem atrai para si o título de Senhor. Isso daqui, irmãos, não era só nos dias do salmista do Salmo 117. Até os dias de hoje isso acontece. Imagino que na Inglaterra não, em Portugal acontece muito. De homens que atraem para si o título de senhores. Mas, irmãos, o homem que foi criado para ser servo nunca vai ser senhor. Nunca vai ser senhor. Por isso, toda vez que você vê alguém que atrai para si o título de senhor, que diz que é senhor, que diz que é aquilo que ele não é, cuidado, foge. Evita, porque o único que é digno da tua adoração é o Deus que te criou. E Ele não te criou para ser adorado, Ele te criou para adorar. Adorar Ele. Por isso que o salmista diz: louvai ao Senhor. E ele diz mais: vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. O convite do salmista é para que todos louvem ao Senhor. Toda a gente louve ao Senhor. Para os portugueses louvarem ao Senhor, para os ingleses louvarem ao Senhor, para os brasileiros louvarem ao Senhor. Todas as nações, todos os povos. Louvai os gentios. Coisa linda. Louvai todo mundo. Mas aí fica uma grande pergunta para a gente. Como é que os gentios vão louvar o Senhor se os gentios são aqueles que não conhecem o Senhor? Toda a gente tem que louvar o Senhor, não é? O ser humano foi criado para louvar o Senhor, não foi isso? Como que o ser humano que não conhece a Deus vai louvar a Deus? Como que os povos que não conhecem a Deus vão louvar o Deus que os criou? Você sabe qual é a resposta? Você. Você é o instrumento de Deus para que aqueles que não conhecem a Deus possam louvar a Deus. Ou você acha que Deus se revela a você simplesmente por si só para isso, para mais nada. Deus se revela a nós, irmãos, para que nós que temos um relacionamento com Ele possamos falar dele para os outros, possamos levá-lo aos outros. O método de Deus são os homens. Deus usa os homens para falar sobre quem Ele é. Nós temos um grande privilégio nessa noite de estarmos aqui, a ouvir a palavra do Senhor, a cultuar o Senhor, a louvar o Senhor. Eu estava ali agora há pouco a ouvir uma menininha aqui a louvar o Senhor com a voz e com os seus gestos. Ela fazia assim, fazia coisa que a gente não faz. Ela, na sua inocência, fez coisa que eu e você não fazemos. Ela, em público, fez uma coisa que eu e você não fazemos em secreto. Mexeu comigo. E mexeu comigo porque nós fomos chamados para louvar o Senhor. Nós temos um grande privilégio de louvar o Senhor. Temos um grande privilégio de estar aqui em liberdade louvando ao Senhor. Mas todo privilégio, meu irmão, vem acompanhado de uma responsabilidade. Todo privilégio. Você e eu fomos chamados por Deus, eleitos por Deus, escolhidos por Deus para estar aqui nessa noite, para louvá-lo, mas não para ficar por aí. Não é para você encher a sua barriga espiritual e sair daqui e ir embora, e ficar por isso mesmo. Nós temos um grande privilégio em servir a Deus, mas também temos uma grande responsabilidade em fazer isso. Como que aqueles que não conhecem a Deus, então, vão conhecê-lo para louvá-lo? Através da tua vida, através da minha vida. Se você louva a Deus, se você reconhece que há um Deus sobre a tua vida, glória a Deus por isso. Mas não se conforme com isso. Onde você está, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no meio que você interage, lá você é responsável por fazer com que os homens conheçam a Deus. Essa bela declaração de louvor a Deus que o salmista nos dá, também nos traz uma grande responsabilidade. Um grande senso de missão, porque foi para isso que Jesus nos chamou. O Deus Santo e Poderoso, irmãos, não veio aqui nessa terra imunda, cheia de pecados, simplesmente para
nos salvar e ficar por isso mesmo. Ele veio aqui para nos salvar e para nos usar para que outros possam conhecê-lo. Ele veio aqui para fazer isso. O Deus Todo-Poderoso salvou a tua vida e a minha vida através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para nos ensinar sobre Ele e para que possamos falar sobre Ele. Afinal de contas, Jesus, quando falou com seus discípulos, Ele disse para que eles fossem e para que falassem dEle. E não para que ficassem e apenas se conformassem com ter o fato de ter convivido com Ele. Ele nos mandou ir e anunciar dele, ir e fazê-lo conhecido a todos os povos, a todos aqueles que não conhecem. Irmãos, há nesse momento pessoas pelo sudoeste da África, pelo centro da África, pelos extremos do leste europeu e até nas extremidades da Ásia que não conhecem Jesus. Pessoas que estão nesse momento que não sabem quem é Jesus, que não conhecem o Deus que você e eu conhecemos. Sabe por que elas não conhecem a Deus? Porque eu e você que conhecemos nos conformamos com isso. Por isso. Elas não conhecem a Deus porque a gente fica parado no nosso conforto. Mas o símbolo da religião cristã não é um travesseiro. Não é. Esse salmo, para além de uma bela convocação que nos faz para louvor a Deus, que nos ensina que devemos louvar o Senhor e fazer o Senhor conhecido a todos os povos, a toda a gente, por todo lugar do mundo, nos apresenta um lindo propósito. Ele nos diz logo no comecinho do verso 2 que devemos louvar o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é grande em sua misericórdia. O salmista diz, porque Ele é grande em misericórdia. Louvamos a Deus, conhecemos a Deus e graças a Deus por poder conhecê-lo, por Ele se revelar a nós. Isso é bom, isso é misericórdia. Misericórdia é aquilo que Deus tem manifestado dia após dia sobre a nossa vida. São as misericórdias dEle que fizeram que você e eu saíssemos da nossa casa e estivéssemos aqui nesse domingo à noite. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Todos os dias elas se renovam sobre a nossa vida. Misericórdia é aquilo que Deus exerce sobre nós, sem que nós mereçamos. Porque nós não merecemos a bondade de Deus, irmãos. Nós não merecemos. Mas Deus age conosco com bondade, com misericórdia, com graça. Ele nos ajuda. A misericórdia de Deus, irmãos, se manifesta sobre a nossa vida, nos oferecendo o inverso daquilo que nós merecemos. O salmista nos diz, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia. Nós não somos merecedores da misericórdia de Deus. Não. Mas nós necessitamos da misericórdia de Deus, todos os dias. Porque, irmãos, todos os dias nós fazemos uma coisa que se chama pecar. Todos os dias. A gente age mal. A gente comete muitos erros no nosso dia a dia. Só que a gente esquece que pecado não é só aquilo que fazemos de mal. Pecado também é aquilo de bom que deixamos de fazer. Né? Então, às vezes você não agiu mal. Então você acha que Deus não tem nenhum motivo para exercer algum juízo sobre você. Mas esquece que você deixou de agir bem. Uma ação maldosa ou uma omissão daquilo que é bom, ambos são pecados. E por isso que nós não merecemos a misericórdia de Deus. Porque nós pecamos, seja pelas nossas ações, seja pelas nossas omissões. Quando vamos lá no Éden, logo no início, no livro do Gênesis, nós encontramos Deus a dar uma ordem para Adão e Eva. Vocês não devem comer do fruto dessa árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam daquele fruto. Eva, ludibriada pela serpente ardilosa, que nada mais fez que fomentar o sentimento do ego que havia dentro dela, foi lá e comeu do fruto. Agiu mal.
E para além de agir mal, levou o seu marido Adão também a comer do fruto. Ambos comeram. O pecado entra no mundo. Depois de Adão e Eva comerem do fruto, se escondem. Porque o pecado nos leva, além de agir mal, a também nos esconder do Deus que nós servimos. Foi isso que eles fizeram. Se esconderam de Deus. Quando Deus então encontra Adão e Eva ali, escondidos no Éden, Adão não tem pressa em jogar a culpa em Eva, não é? Transfere a responsabilidade. Eva, por sua vez, transfere para a serpente. E assim foi. Erraram por fazerem o mal e erraram também por se omitirem a transferirem a responsabilidade um para o outro. Pecado é isso, irmãos. Por isso que Deus age conosco com misericórdia, porque nós agimos mal o tempo inteiro, seja por aquilo de mal que fazemos intencionalmente, seja pela bondade que deixamos de fazer também intencionalmente. Nós somos experts em agir mal e experts em agir em omissão também. Somos fáceis em fazer isso. E é por isso que Deus age conosco com misericórdia, porque Ele é misericordioso. O salmista diz que Ele é grande em misericórdia. Ele é grande na sua misericórdia para conosco. E a misericórdia de Deus, irmãos, ela vem até nós porque a nossa fraqueza requer a misericórdia de Deus. Nós somos fracos. Nós somos fracos. Nós somos tendenciosos a cair e ficar caídos. Quem já viu aqui um besouro que quando cai e fica com as suas patinhas para cima, ele fica ali para cima até que alguém venha e dê um toque nele e ele volte para poder caminhar. Nós somos como o besouro que cai e fica com as suas patinhas para cima no seu pecado. E fica ali a se mexer com algum sinal de vida mais morto. É assim que nós somos, é assim que nós ficamos. E nós precisamos da misericórdia de Deus, porque a misericórdia dele é o que age nessa nossa fraqueza. Nós somos, irmãos, como aquela pessoa que sofre um acidente automobilístico. Os irmãos aqui já devem ter visto isso acontecer. Uma pessoa cai, sofre um acidente, fica ali parada no meio do asfalto, e vem então um socorrista. O socorrista treinado, habilitado, capacitado para aquilo, pega aquela pessoa que caiu, que está ferida, coloca o seu corpo de uma forma reta, seus braços junto das pernas ou do peito, estabiliza o seu pescoço, coloca com todo amor e cuidado sobre a maca, levanta aquela maca, coloca na ambulância e acompanha até o hospital. Nós temos o socorrista da nossa alma, que é o Senhor nosso Deus, que faz exatamente a mesma coisa conosco. Porque nós, caídos e feridos, sangrando pelo nosso pecado, irmãos, não temos quem faça por nós, a não ser o Senhor. Nós não podemos fazer por nós mesmos, porque somos fracos. Por isso que necessitamos da misericórdia de Deus. Ele é grande em misericórdia e Ele prova a sua misericórdia para conosco nas nossas fraquezas. Todos os dias Ele prova. Todos os dias Ele mostra para você e para mim que o seu louvor para Ele deve ser porque Ele é misericordioso para você e para mim. Todos os dias. Se nós fôssemos parar aqui e contar cada um histórias das misericórdias de Deus sobre nossa vida, nós ficaríamos aqui talvez a semana inteira a falar. Porque são muitas misericórdias dele para conosco. Incontáveis misericórdias dele para conosco. Misericórdias tão grandes que removem os nossos medos. Nós somos medrosos por natureza. Nós temos medo de fazer. Nós temos medo de deixar de fazer. Nós temos medo de tudo. Mas as misericórdias de Deus tiram o nosso medo e nos ajudam a caminhar. As misericórdias de Deus nos ajudam, nos levam para frente, nos fazem andar e nos fazem viver. Você e eu, irmãos, não vivemos porque somos capazes. Nós não fazemos porque há em nós alguma capacidade. Pelo contrário, a Bíblia, quando fala de nós, ela fala que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E se não fosse a graça de Deus para nos alcançar e nos tirar de lá, lá continuaríamos. Dominados, perdidos, assim éramos, até a misericórdia de Deus nos alcançar.
Se você não tiver nada na tua vida que você pense para poder louvar o Senhor, louve-o pela sua misericórdia. Louve. Se na tua cabeça não vem nada que você possa agradecer a Deus que Ele já tenha te feito, se talvez você ache que a tua vida é só dor e sofrimento, agradeça por você ter uma vida. Isso é sinal da misericórdia dele sobre você. É sinal da misericórdia dele. Sproul, ao pensar sobre a misericórdia de Deus, certa vez declarou que o fato de estar respirando hoje é um ato da misericórdia de Deus. Deus não deve nada a nós que devemos tudo a Ele. Tudo. E quando eu digo tudo, é o tudo, inclusive aquilo que você é. Nós necessitamos da misericórdia de Deus, irmãos. E Ele age conosco com intensa, com contínua misericórdia, que nos revela quem Ele é, como Ele age, como Ele faz, e quão maravilhoso Ele é para conosco. E essa maravilhosa realidade da misericórdia de Deus nos revela também o quanto Deus é fiel para conosco. Porque nós servimos a um Deus que age com misericórdia, mas que também se revela fiel dia após dia. É o que o salmista fala. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. É a conclusão dele no verso 2. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. O Deus misericordioso que age conosco de uma forma que não merecemos, também revela-nos que Ele é fiel sobre a nossa vida. Porque Deus é fiel. Fiel em todo tempo. Fiel o tempo todo. Fiel até quando você é infiel. Sabia porque você é infiel? Nós somos infiéis. Eu sou infiel. Mas Deus é fiel. Paulo, quando escreve a Timóteo, diz que ele permanece fiel quando somos infiéis, porque ele não pode negar aquilo que ele é. Ele é fiel. Servimos a um Deus fiel, que é sempre fiel. Assim como a sua misericórdia é grande, a sua fidelidade é eterna. Essas duas verdades, senhores irmãos, são revelações da multiforme graça de Deus que nos alcança e que nos mostra quem Ele é. E fiel é aquele que age de acordo com aquilo que se propôs a fazer. Deus é fiel porque Ele faz aquilo que disse que ia fazer. Se você e eu hoje usufruímos, somos, vivemos, pertencemos ao corpo de Cristo, que é a igreja de Deus aqui nessa terra, é porque Jesus disse que a igreja dele iria prevalecer e prevalece. Ele é fiel. O Senhor que nós servimos é fiel. E Ele continua fiel o tempo todo. Para além de fiel, Ele é infalível. O homem traça planos, é o que nos diz Provérbios 16. Mas é a palavra do Senhor que subsiste para sempre. O homem tem planos, o homem faz coisas, o homem elabora ideias, mas os planos do homem falham. Falham muito. Muito. Mas os planos de Deus não falham. O Deus que nós servimos não muda. O Deus que nós servimos não varia. O Deus que nós servimos é contínuo naquilo que Ele faz. Ele é infalível. À medida que nós percebemos a nossa falibilidade, a palavra do Senhor, as misericórdias de Deus, nos revelam a sua infalibilidade. Ele não falha. Aquilo que Ele disse que iria fazer, Ele fez. Aquilo que Ele se compromete a fazer, Ele faz. E Ele faz com excelência. Ele faz porque Ele é fiel. Servimos a um Deus grande em misericórdia, a um Deus eternamente fiel e que sempre age de acordo com aquilo que Ele disse que faria. Nada que você encontra hoje no mundo não aconteceu, simplesmente aconteceu por fruto do acaso. Tudo que acontece hoje é fruto da palavra de Deus de ontem. Tudo que acontecerá amanhã é fruto daquilo que Deus nos fala. Continuamente por aquilo que Ele fala, por aquilo que Ele é, por aquilo que a palavra dEle nos ensina. As coisas, irmãos, da nossa vida, a nossa vida por inteiro não acontece, não vivemos, não andamos aqui nessa terra o léu do acaso. Nós estamos aqui a viver pela graça de Deus, pela sua misericórdia, e dia após dia,
cada suspirar que temos no nosso corpo, cada contrair, dilatar do nosso pulmão, revela a misericórdia, a fidelidade de Deus e nos revela aquilo que Deus falou que iria fazer. Porque nós servimos a um Deus misericordioso e fiel e que age de acordo com aquilo que Ele falou que iria fazer. Traçamos planos, colocamos metas na nossa vida, mas falhamos o tempo todo. Mas Ele continuamente age de acordo com aquilo que prometeu. E Deus, irmãos, revela a sua fidelidade para conosco em promessas vigorosas e promessas infalíveis. E essas promessas que Ele faz são tão intensas e verdadeiras hoje como foram ontem. Matthew Henry, certa vez falou que a misericórdia do Senhor é a fonte de todos os confortos que temos, e a sua fidelidade é o fundamento de todas as nossas esperanças. Servimos a um Deus rico em misericórdia e eterno em fidelidade. E esse Deus, irmãos, que é tão misericordioso e fiel, que nos assiste em todo o tempo, nos prometeu coisas. E eu quero concluir com as promessas que Ele nos fez. Trazer à tua memória isso. A Bíblia nos ensina que nós temos que lembrar daquilo que nos dá esperança. E a palavra de Deus é que nos dá esperança. Quando falamos que Deus é misericordioso e fiel, estamos falando do que Ele é. E estamos a falar também daquilo que Ele faz. E Ele faz aquilo que prometeu que faria. 4 promessas eu trago para nós concluirmos essa nossa breve reflexão sobre o Salmo 117. A primeira promessa que o texto sagrado nos ensina está logo no Salmo seguinte, o Salmo 118, no verso de número 6. O salmista diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Sabe qual foi a promessa que Deus deixou no texto sagrado para você e para mim? A promessa da companhia. Você e eu usufruímos da companhia de Deus. Temos o Senhor conosco, não temos o que temer. O salmista do Salmo 23, no verso 4, disse que, ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque Deus está conosco, porque Deus está comigo. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, disse lá em João capítulo 14, verso 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Temos a companhia do nosso Senhor conosco. Esse Deus que é grande em misericórdia e que é eternamente fiel, irmãos, é um Deus que interage conosco por meio da sua companhia. Além da sua companhia, Ele nos concede refúgio. O salmista do Salmo 46 nos diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Refúgio Ele nos dá. O salmista do Salmo 91, no verso 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente encontra o descanso. Ele nos dá refúgio. Ele nos dá paz. Paz Ele nos prometeu e paz Ele nos dá. Se você e eu pegássemos um avião aqui agora e fôssemos para qualquer lugar do leste europeu, ou fôssemos para muitos lugares da África e perguntássemos a pessoas ali o que querem, elas iriam dizer: paz. Paz. O mundo clama por paz. Nós oramos por paz. As pessoas pedem paz. E a paz que elas tanto querem está no Deus que elas tanto desconhecem. Paz. Mas Ele, nos dando esse privilégio de conhecê-lo, nos dá paz. E a paz dele, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, nos guarda, nos livra do mal, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É o que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, no verso 7. Jesus, ao orar pelos seus discípulos, disse que deixaria a paz a eles. Essa paz que Ele deixou nos alcança, está conosco. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, foi o que Jesus disse. Paz Ele nos dá. E a última promessa que eu trago para nós concluirmos, uma promessa que Deus nos fez e Ele cumpriu em Cristo Jesus para conosco. Ele nos prometeu a salvação.
E Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 2, nos diz que nós recebemos de Deus vida, enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos e o morto não tem desejo de nada. Ele, espontaneamente, voluntariamente, nos deu vida. Nós não tínhamos nada a oferecer a Ele. Ainda não temos. Nós éramos escravos da morte, do mundo, do pecado, do diabo, escravos do nosso pensamento. É o que Paulo fala logo nos 3 primeiros versos do capítulo 2. Mas Ele nos ajudou, Ele nos alcançou. A sua misericórdia veio até nós, a sua fidelidade se revelou para nós. E nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados por Cristo Jesus. É o que Paulo fala no verso 13 do capítulo 2. Eu concluo, irmãos, com a citação que Paulo faz no capítulo 2, no verso 4 e 5 dessa carta aos Efésios, que nos faz refletir sobre essa misericórdia graciosa, maravilhosa de Deus e que revela o quanto Ele é fiel. Paulo nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida, vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Se você quer uma prova da misericórdia e da fidelidade de Deus, é a salvação que Ele te deu. Pense sobre isso. Manifeste isso no mundo aí fora. O mundo precisa ouvir daquilo que Deus fez na tua vida. O mundo precisa de conhecer o Deus a quem você serve. O mundo precisa aprender a louvar a Deus. E o mundo só vai conhecer a Deus, só vai saber sobre o Deus a quem deve louvar por meio daqueles que já louvam a Ele. Que Deus nos ajude nessa missão. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti pela Tua bondade para conosco. Damos graças a Ti pela Tua misericórdia. Damos graças a Ti pela Tua fidelidade. O Senhor tem sido bom para conosco. Nós não merecemos, Senhor, nada daquilo que o Senhor tem feito para conosco. Mas o Senhor tem dia após dia revelado misericórdia, graça, fidelidade. Tem nos revelado, Senhor, dia após dia, o quanto se compadece de nós, o quanto deseja todo o tempo interagir conosco. Ó Senhor, como temos falhado na missão de Te adorar. Nós Te pedimos, Senhor, humildemente, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a dia após dia louvarmos a Ti como deve ser. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, a dia após dia perceber a Tua fidelidade. E ajuda-nos, Senhor, a todo tempo louvar o Teu nome e fazer o Teu nome conhecido a todos os povos, a toda a gente, em todo o ambiente que estivermos. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de louvar o Teu nome e dá-nos, Senhor, a oportunidade de fazer o Teu nome conhecido àqueles que ainda não Te conhecem. Nós oramos assim a Ti, Senhor, e pedimos em nome de Jesus.